E aí eu vou abrir a palavra para quem quiser fazer perguntas aqui para o Will, para o Renan, e considerações sobre o nosso tema. Já tem dois aqui para fazerem perguntas. Fiquem à vontade, pessoal. Vamos lá. Olá, bom dia a todos. Vocês falaram do absurdo que é fazer um decreto sobre obviedades, né, que a lei deveria garantir, mas eu vou fazer um pedido para as defensorias, não sei se isso já existe, mas, enfim, que a defensoria publicasse alguns, não sei que nome dá, entendimentos, orientações sobre essas obviedades, né, mas que a gente sabe que há muita violação de direito por parte do próprio poder público sobre questões como a própria defensora trouxe, né? Então precisa de identidade para acessar um abrigo, para acessar um serviço de saúde. Então talvez se a defensoria criasse para auxiliar os profissionais que trabalham na área, ou trabalham numa cidade que não tem defensoria, né? Então é muito difícil, a gente sofre violação por parte da própria Secretaria de Assistência Social, né, de mandar ir junto com a guarda, fazer abordagem social. Então são essas questões que se repetem em vários lugares. Se a gente tivesse um documento de uma defensoria colocando, né, com a lei o quanto isto é contra a lei, talvez ajudaria a gente a ter maior enfrentamento. Onde eu trabalho, um dos problemas é na casa de passagem. Para quem é da cidade tem um tempo, para quem não é uns 2 dias para ficar, né? Então são violações que a gente tem bastante. Então, não sei se isso já existe, e fazer esse pedido. Fala seu nome e o local de onde é. Queria pedir para todos se apresentarem também. Eu sou Marcelo, sou psicólogo e sou coordenador de um centro pop em Atibaia. Bom dia, eu cumprimento a mesa na pessoa do Dr. Souto Maior, né? E bom dia a todos e a todas. Eu sou o Manuel Lucimar, sou do Movimento Nacional da População de Rua, Coordenação Estadual São Paulo, e também acompanho as atividades numa associação chamada Associação Africana, que trabalha com refugiado e imigrante aqui na cidade de São Paulo. Ambos os problemas são mais ou menos semelhantes, né? Não é nem uma pergunta, é mais uma questão de um cumprimento. Nós, do Movimento da População de Rua, em São Paulo, nós temos uma proposta. Aliás, nós temos várias, né? Uma vai de encontro à questão do Dr. Rafael Lesser, né? Muito boa, participei lá da mesa de formação do doutorado dele na tese voltada para a questão habitacional na cidade de São Paulo. Ela vem de encontro que nós defendemos. Nós defendemos que para a população vulnerável hoje na cidade de São Paulo, um dos modelos a ser adotado pelo poder público seria a alocação social. Isso acontece já em muitas partes do mundo. Isso traz um grande ganho para a população, para essas pessoas. Você tem um número hoje de 15.905 pessoas em situação de vulnerabilidade social, segundo a amostragem lá de 2015, que foi feita 2. Eu tive a oportunidade de participar de umas. Uma era uma amostragem quantitativa, que identificava o número. A outra era uma amostragem, né, qualitativa, que identificava a problemática. Tudo que vocês colocaram aí realmente é real e tem mais coisa ainda. Teria algumas coisas que eu poderia colocar. Então, foi feito no mesmo período e identificou isso. Então, nós achamos que, diante disso, por exemplo, o município tem um programa habitacional para a cidade de São Paulo, que é o Plano Municipal de Habitação. Dentro do Plano Municipal de Habitação, cabe esse projeto. É meramente uma questão, a vontade política, porque está na Constituição. Você pode pegar lá no artigo 5º da Constituição Federal, está lá o direito à dignidade, está lá o Tratado 21 das Nações Unidas, o plano de meta até 2030. O Brasil é signatário de todos os projetos que existem no planeta, né? O que não acontece é que essa questão de fazer uso político de boa vontade para atender. E não é também a questão da falta de orçamento. O orçamento tem. Mas a gente fica com toda essa dificuldade, eu que já passei por outras experiências dessa, a gente continua otimista e acha que dá para a gente continuar
seguindo, porque nós temos parceiro. E aí vem um psicólogo, Will, um grande parceiro nosso aqui, nessa trajetória da questão da população de rua. Para a questão, por exemplo, hoje da população que se encontra na região da Nova Luz e Campos Elíseos, eu participo de uma comissão lá, a Comissão de Saúde do município de São Paulo. E aí agora recentemente assumiu o doutor Arthur Guerra, um grande profissional, tem 40 anos voltado para essa questão. O problema lá é emblemático, como a cidade de São Paulo conhece, muito da cidade de São Paulo não conhece porque ela só vê. É diferente de enxergar. A sociedade, quando enxerga algo, ela descreve algo. Ah, eu vi o Zé passando lá na praça da Princesa Isabel. Ela viu, mas ela não sabe a cor da roupa que o Zé usa, ela não sabe a cor do tênis, e ela não sabe a problemática que ela está lá. Mas quando ela enxerga, vai de encontro a essa questão que o doutor Souto Maior falou. Aí ela enxerga. Aí dá visibilidade. E é isso que o poder público não tem hoje. E aí a gente nem condena tanto, sabe por quê? Porque isso já estava previsto lá no século XIX. Adam Smith falava disso. Marx falava disso lá no Capital. Quem leu o Capital está lá. Nós estamos no século XXI. Chegou. Essa era, a era pós-modernista nós estamos vivendo. Isso vai continuar. E não é só no Brasil, isso é no mundo. Nós aqui ainda temos esse privilégio de ter, na cidade de São Paulo, 16 mil, segundo aquele censo. A cidade de Nova York tem 62 mil. A cidade de São Paulo é a terceira maior do mundo. Só está atrás da cidade de Tóquio e Xangai. Ela se equipara com a cidade do México e Mumbai, na Índia. Então, esses problemas, nós vamos ter que conviver, mas nós temos que encarar de frente. Encarar de frente é trabalhar isso. Para a questão hoje da situação da população de rua, que não tem lugar para colocar seus pertences, o que nós apresentamos como um esboço e queremos discutir isso aqui com a Defensoria Estadual e Federal? A medicina e a ciência forense é uma realidade do pós-modernismo e veio para ficar. O sujeito não tem onde ele põe a mala, onde ele põe a mochila, e os pertences dele vai por água abaixo. E quando você trata o sistema biométrico, você identifica. Nós não precisamos aqui no Brasil ter 15 ou 20 documentos, nós precisamos ter meramente uma identificação ou um documento. E nós temos que apontar para isso. Aí tem alguns colegas que entram em contradição, falam, não, você vai penalizar a pessoa, isso vai dar um problema, porque a polícia vai pegar a digital do sujeito e vai ver a capivara do cara, e o cara tem um monte de capivara aí pelo Brasil afora, porque ele é uma pessoa anônima. Isso faz parte da realidade. Nós não temos que ter medo disso, nós temos que encarar de frente. Porque é isso que está pautado, porque nós tivemos experiência aqui na sede do movimento, aqui na Bela Vista. A SMAT solicitou lá uma pernoite para as pessoas, e lá se abrigou 60 pessoas. E uma passou mal, acho que pela comida que ela comeu, passou mal, e lá pela madrugada nós tentamos chamar o SAMU, 5 horas da manhã. O SAMU veio chegar a meio-dia. Um documento, mas mesmo assim o SAMU resgatou o cara e levou, fez o diagnóstico, e depois liberou, mas não sabe qual é o nome do cara, onde ele estava, onde ele nasceu. Por quê? Porque o cara não tinha um documento. E essa realidade é gritante todos os dias. Na calçada alguém vê o cara lá, o cara está escornado, liga para o SAMU, ele vem buscar, mas tem esse problema. E esse problema nós vamos conviver. Por quê? Porque só existe um albergue público na cidade de São Paulo. Mas não tem recurso? Tem recurso. E muito recurso. Tanto da política de assistência, que é a lei 16.316, é uma lei consolidada do município de São Paulo, é a única no Brasil que eu conheço que canaliza a questão. Mas ela trabalha o quê? Ela trabalha a lei da política de assistência, que nós não somos contra. Acho que tem que existir, porque quando você tem um universo de 16 mil pessoas, tem que ter algo para dar suporte. Na década de 79, quando eu cheguei aqui nessa cidade quase garoto, não existia essa política, não existia nem casa de passagem. A casa de passagem que existia era um sujeito que estava, você entendeu, um forasteiro que estava atravessando o estado, a cidade, e eles se abrigavam numa coisa chamada pensão, casa de pensão. Mas isso era uma coisa familiar, de muito respeito. Isso caiu tudo por terra. Hoje é outra realidade. Agora nós achamos que, por lugar dos albergues,
precisa ser feito locação social e aluguel social. Aluguel social para pessoas de baixa renda. Quem é a pessoa de baixa renda? Que ganha um salário mínimo. Mas tem pessoas que ganham menos de um salário mínimo. Como é que a gente identifica isso? Nós identificamos como pessoa de baixo poder de consumo. Aquela que olha o carro lá, quando você estaciona lá, o franelinha, e sei lá, ele ganha 20, 50 reais por dia, é uma pessoa de alto poder de consumo e ele vai fazer uso daquele consumo e é aquela realidade que a cidade vai ter que encarar. Não tem jeito. Vai conviver com aquilo, não tem como afastar. Você tem que conviver com isso. É uma cidade rica? É. São Paulo é a 10ª cidade mais rica do mundo. Mas tem essa problemática como todas as outras. O Morumbi é uma das áreas do metro quadrado mais caro do mundo, mas também tem uma favela. Eu fiz um trabalho lá dentro de uma favela lá, que tinha 5 mil famílias lá dentro daquela favela, e está lá, do lado do Palácio do Governo. Essa é a realidade. A nossa sociedade é racista? Eu acho que não. Mas ela é preconceituosa. E dentro da minha família também tinha preconceito. Eu fui criado com isso. E todos nós. E são todos aqueles preconceitos que a gente conhece. É preconceito porque o cara é baixo, é preconceito porque o cara é negro, é preconceito porque o cara é nordestino, é preconceito porque o cara é careca, é preconceito porque o cara é gordo, é preconceito porque ele está fora de padrão. Isso são preconceituosos mesmo. Mas com toda essa disparidade, eu conheço. Morei em 4 regiões, das 5 regiões do país, e tem lugares muito mais problemáticos do que aqui. Então aqui nós podemos ter um certo privilégio de chamar que é o primeiro mundo do Brasil, e que tem muitas contradições, mas tem uma coisa que nós acreditamos muito, que é o espaço democrático e a democracia. E isso faz as pessoas ficar maior. Por enquanto eu queria ficar por aqui, mas nós voltamos a discutir e queremos trabalhar isso junto com a defensoria. Esses pré-projetos, o projeto do deputado Bezerra, acho muito simpático, é isso mesmo. Nós estamos com um projeto aqui na Câmara de fazer o seguinte, nós temos que criar uma frente progressista com olhar para essas questões. Isso dentro da Câmara Municipal, dentro da Alesp, dentro do Senado e dentro da Câmara Federal. Nós só vamos poder, por exemplo, enfrentar essa realidade se nós fizermos isso, nós criar uma espécie de uma frente progressista para discutir essas problemáticas do cotidiano, do dia a dia. Enquanto isso, nós vamos conviver com isso, faz parte do sistema capitalista mundial, você entendeu? E do século XXI. Isso veio para ficar. Veio para ficar e permanecer, nós vamos conviver com isso. Não tem outra saída. Esse problema que o sujeito saiu da área rural e veio para a área urbana, em busca da felicidade, que a felicidade não tem fronteira, isso se dá em todos os lugares do mundo. Em São Paulo não foi diferente. Mas aí no meio de tudo isso tem uma coisa que nós chamamos do quê? Pauperização. O sujeito perde o emprego, ele tem uma ruptura familiar, ele tem uma série de descompassos na vida e ele vai cair nessa situação. Mas para nós isso não é o problema. Pode ser uma solução. Porque a vida para a humanidade é uma roda gigante. Para qualquer um. Nós identificamos isso como fizemos parte dessa pesquisa lá, qualitativa, e encontramos de tudo lá. Advogado, médico, assistente social, jornalista, sabe? Tudo. E mais ainda. E os problemas, as pessoas tinham dúvida que achavam, não, foi para o mundo da droga. Não foi. Tinha outros problemas. Mas nós conversamos lá adiante mais. Obrigado. Bom dia, eu sou o Roberto Ribeiro, eu sou da associação, presidente da Associação Africana do Brasil, eu também sou acadêmico de psicologia. Eu milito em alguns movimentos sociais também aqui. E a pergunta que eu vou fazer, vou ser breve, seria qual a política de combate sobre essa situação, né, que nós estamos atravessando dos moradores de rua? Qual é a política de enfrentamento? E pegando a fala do deputado na primeira mesa também, que o certo seria uma política, né, que contemplasse essas questões da adversidade. Que ele falou na questão da setorialidade, da particularidade de cada coisa. Então, quando se vai delinear uma política, por exemplo, direcionada às ruas, claro que isso é um elo, né?
Aí o que se vai se falar? Aí se traz a saúde, se traz o cidadão da saúde, o cidadão da segurança. Então isso teria que ter um elo para que se pudesse atender essa população de rua, para que não tivesse essa violência de se tirar as coisas das pessoas da rua através de uma violência. A questão da política de saúde teria que ter uma política direcionada nessa situação, né? Nós estamos falando aqui, por falar que o impacto da população de rua, do morador de rua, o que causa nessa população? Uma série de patologias, que já foi falado aí, tem que ter uma política de enfrentamento. E aí, está se falando aqui, que eu, assim, uma opinião formada assim, ligeiramente, está se falando da logística de enfrentamento, né, do funcionamento, atendimento, a formação, a estrutura, política de acompanhamento, chamar a moradia, né, esse pessoal, o povo que não veio, a doutora falou muito bem aí, como é que esse povo não veio até a gente? Então se elaborou toda uma logística em direção a essas pessoas. A atitude, se falou da vaga problemática da patologia, na questão da sociologia, ele discorreu muito bem aí, o Will, sobre a população de rua também, sobre uma estratégia de enfrentamento e uma série de coisas que eu entendi muito bem. A situação das pessoas, os procedimentos, e falou também do decreto, como uma política também de enfrentamento, de como se resgatar, né? O doutor ali deu testemunhos vivos de pessoas que estão em situações de rua, e por que essas pessoas de rua, de onde vieram essas pessoas? Pessoas que sofreram violências domésticas estão na rua. Ele falou da pessoa da LGBT, né, estudada desde 7 anos. A gente sabe desses casos, que saem pessoas que fogem de casa, da residência, problemas, violências domésticas, né, tanto as mulheres como os homens. E aí se falou na questão também, que eu concordo, da promoção. Um dos caminhos é promover, né, estimular como solução a promoção dos direitos humanos. E a pergunta que eu deixo é: qual a política de combate a essa situação? E falar dos impactos econômicos. Na questão da economia, o que causou nessa população de rua? O enxoto. Tem mais gente morando em cortiço, a população, como já foi dito na mesa, aumentou, tem muita gente morando nas ruas, e não são pessoas miseráveis, são pessoas mesmo, o psicólogo está aqui, pessoas que foram normais, tiveram casas, residência, tinham café da manhã, almoço e janta, estão morando nas ruas. E esse impacto econômico do governo, que deu esse golpe aí, expulsou muita gente de casa. Tem muita gente morando nas ruas, gente. A gente não acredita, mas esse impacto econômico causou. Obrigado. Obrigado. Temos mais alguma questão? Pode se apresentar. Boa tarde para todos, para todas. Eu sou um dos moradores de rua. Estou aqui apresentando os moradores de rua e tá difícil. O João Dória tá fudendo com a gente, o Temer tá fudendo com a gente. Tá difícil, tá complicado. Esse dia morreu 2 de frio. Por quê? Porque a CCMI pega nossas coisas tudo. Pega cobertor, pega documento, tá nem azul, tá nem vendo. E ele tá tratando a gente como lixo. E tá difícil. Não tá nada fácil não. Tá difícil. Tem pau perrua, tem direitos humanos, tem tudo, mas ninguém resolve nada. Fica só em palavra, mas não resolve nada. Tá parecendo político. Mas ninguém faz nada. Tem 400 mil pessoas dormindo na calçada. Aumentou bastante. Porque polícia bate, joga spray na cara, chuta, humilha, PSM, tira tudo. Pra onde vai a gente? Pra onde vai a gente? E banho? Fazer banho particular, onde vai a gente? Pro inferno? Como disse o João Dória? Nós somos lixo para eles? Somos lixo? É tristeza falar isso, né? Tristeza? Neles querer escutar isso? Pelo menos da população de rua? Eu tô aqui para apresentar. Tá difícil, né? Quem é da assistência social aqui?
Quem é da social aqui? Você da social? Se prepara o ouvido, porque o bicho tá pegando. Não tá fácil não. Cadê vocês? A SEMI foi... O carro foi molhar a gente lá, foi molhar a gente. Teve nenhuma social para defender a gente. Cadê eu estou aonde? Nessa só todo o campeonato. Lado do cobertor? Quentinho? Ou dentro de casa? Alguém tem alguma pergunta para responder para mim a respeito disso aí? Cadê Pop Rua? Onde tá? Sumiu, né? Cadê direitos humanos? Sumiu. Cadê? Disse, né? É direitos humanos. Tá, aqui está o som difícil, é complicado, né? Complicado, né? E albergue? Albergue é bom? É um lixo. O albergue que fosse bom, não tava ninguém reclamando. Desculpa falar isso. Por realidade. Começar. Desculpa, se prepara. Começar da assistência social, humilha as pessoas demais. Começa do funcionário que pisa nas pessoas demais. Quer dizer, já tá precisando, já tá sendo humilhado. Se tá humilhado, vou pisar mais ainda, né? Que exploda, né? Eu tenho minha casa, os outros se fodam, né? Pera aí. Cadê o dinheiro? Onde tá o dinheiro? Tá na prefeitura? O Dória quer virar presidente? Junto com o Temer? O ladrão safado pilantra? Esse dia foi 200 pessoas embora da ação social. 200 pessoas embora. 200. Tá difícil. Vamos todo mundo pra guerra? Vamos pra guerra? A gente ficar falando aqui, não resolve nada. Ficar falando aqui não resolve nada. Você tem casa, você tem casa, você tem casa, você tem casa. Cada um tem casa aqui. E quem tá na calçada tem o quê? Chuva, frio e vento. Desculpa falar isso. Próximo. Obrigado, Amaral. Você tem toda a razão. A gente está aqui justamente para tentar combater essa situação. Tem mais alguém para fazer perguntas, pessoal? Eu vou passar a palavra então para o Will e para o Renan, pedindo também que, após a resposta, já façam as considerações finais. Tá bom? Pegando a primeira pergunta do Marcelo, né? Então, do Marcelo, a gente aqui em São Paulo já encaminhou uma série de recomendações para as próprias secretarias, no sentido de esclarecer o sentido e o alcance da política de como deve ser prestado, né? Mas a gente tem uma série de dificuldades de conseguir efetivar esse tipo de recomendação mesmo. É interessante a gente passar a se atentar a isso mesmo para divulgar a atuação da Defensoria, porque ainda que não tenha uma unidade da Defensoria no território, o Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos tem atuação estadual. Então, a gente tem possibilidade, prerrogativa de fazer esse tipo de recomendação, orientação e eventualmente até uma visita no local. Se você quiser, a gente se coloca à disposição para ir até Atibaia conversar com vocês, conhecer o serviço. Porque o que a gente observa também é que as cidades do interior, em São Paulo tem uma rede bastante grande, estruturada, deficiente, é verdade, mas tem e muitas cidades com que observa esse fenômeno da população em situação de rua não tem essa rede, essa abrangência, essas questões, né? Um apanhado mais ou menos geral de tudo que foi dito. O trabalho da Defensoria principalmente reside nisso mesmo. Essas questões são colocadas para a gente cotidianamente. A gente tem um pouco de limite para conseguir encaminhar de forma adequada, porque são os próprios limites da política pública, né? A gente sabe que ajuizar qualquer questão nesse sentido de obrigar o município a fazer, muitas vezes é bastante temerário, porque você congela qualquer tipo de negociação administrativa que está sendo feita com a prefeitura, porque eles vão esperar o juiz decidir, e normalmente o juiz vai decidir desfavoravelmente aos interesses da população. Então a gente não pode nutrir a ilusão de que vamos judicializar a realidade, vamos judicializar os conflitos sociais, vamos judicializar a política pública, que a gente vai conseguir, porque infelizmente a gente tem experiência de que não vai. Num contexto de crise econômica, de retração de direitos, menos ainda. A gente está brigando para manter o patamar que a gente alcançou até agora, que já é insuficiente, e não retroceder.
Encaminhando para as minhas considerações finais, eu agradeço a presença de todos, acho bastante importante a participação das pessoas em situação de rua, do movimento organizado e dos trabalhadores da rede, dos estudantes, tudo, porque é a partir disso que a gente vai conseguir trazer para o debate do dia a dia e conseguir qualificar essa discussão e fazer avançar na política pública nos direitos da população em situação de rua. A gente observa que em São Paulo, essa rede bastante grande, abrangente, envolvente, não dá conta se não tiver todo esse trabalho articulado com os órgãos públicos responsáveis e com os trabalhadores profissionais e as outras instituições do sistema de promoção de garantia e assegurar os direitos das pessoas. É bastante importante que a gente consiga envolver nesse debate bastante plural e transversal mesmo. Agradeço, obrigado. Em relação ao... O senhor falou da política, só reiterando o que o Rafael falou, existe hoje, infelizmente, e isso mostra o interesse tanto do executivo quanto do legislativo de todos os tempos. A gente só tem, infelizmente, a gente só tem um decreto. A Lei de Organização Social, em 2005, passou, com a Lei 2000, em alguma coisa, não me recordo o número, passou a incluir um artigo específico para a população em situação de rua, mas assim, bem genérico, falando assim, olha, que tenha atendimento especializado à população em situação de rua, mas nada mais falou. Então, assim, enquanto a população em situação de rua, e o Amaral estava falando ali, e é o que a gente vê, a história da população em situação de rua é a história da criminalização da população em situação de rua. Desde o Código Penal de 1831, já havia assim, andar mendigando era considerado típico, era considerado criminoso. E em relação a direitos sociais, começou apenas em 2005 e mesmo assim não avançou. Tem o decreto que institui a Política Nacional de População em Situação de Rua, só que essa política nacional ela não é de adesão facultativa. Por exemplo, no município do Rio de Janeiro até o momento não aderiu. Hoje existe um projeto de lei, que é o 5740 de 2016, que tenta transformar em lei o decreto. Agora, todo esse contexto, e que o Rafael também tinha falado da questão do... Realmente, não dá para ser pessimista, porque os tempos são muito difíceis, assim. A questão da reforma previdenciária, nossa, para a população em situação de rua, querendo aumentar o LOAS de 65, benefício de prestação continuada, de 65 para 68 anos, tirar de 15 anos de tempo de carência de contribuição para 25 anos de idade, praticamente se tirar a assistência social e tirar a previdência, porque a população pobre, a maior parte, se aposenta por idade, e com 15 anos de tempo de contribuição. Então, assim, ela não vai ter aposentadoria por idade, porque ela não vai ter 25 anos de tempo de contribuição, e nem vai ter LOAS, porque não vai conseguir, vai ser difícil chegar até os 68. Então, a gente tem que continuar na batalha, sem ilusões, mas continuar na batalha, porque senão também, se a gente não cair num pessimismo todo, a gente sai daqui e não vai fazer nada. Não, eu acho que esse é o momento que a gente mais precisa de batalhar e seguir na luta, porque se a gente não seguir, a situação vai cada vez piorar. É isso, muito obrigado pela oportunidade, um prazer. Bom, obrigado Renan, obrigado Will. Então pessoal, vamos encerrar os trabalhos da manhã e nós retornamos à tarde, à 1h30 vamos ter aqui uma apresentação cultural e em seguida nós fazemos as rodas de discussão que vão tratar dos temas mulheres em situação de rua, habitação para o povo de rua e intersetorialidade e rede de atendimento a pessoas em situação de rua. Nós vamos nos dividir em grupos, em 3 grupos para fazer essas discussões durante a tarde, tá bom? E depois a gente faz um encerramento que é uma chamada para a luta do dia 19 de agosto amanhã, tá bem? Então, obrigado e até depois do almoço.